Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o imenso prazer de começar mais um Café com Saúde, o nosso Café com Saúde. Leandro, seja bem-vindo. Passou bem os últimos dias, Leandro? Passamos muito bem, obrigado, Leide. Vamos aí falar com a nossa audiência, que é a audiência mais feliz aqui de Patrocínio, né? Conversando um Café com Saúde, tomando aquele cafezinho gostoso, o Café do Ney. Café do Ney, eu tenho que pegar minha colinha aqui, barato, sabe? Né? Esse café que eu tô usando no dia a dia na minha casa agora. Você chegou contando pra gente aqui que você tá usando o Café do Ney na sua casa. E o Leandro, ele gosta muito de café. Os plantões, né, Leandro? Isso aí... Sugerem muito café, né? É de lei. Seu pó de café acabou. Então o Café do Ney está com a promoção especial que a gente está sempre repetindo aqui no Café com Saúde para você que é o nosso ouvinte internauta. É o café caseiro, torrado e moído por apenas R$50 o quilo. Gente, você sabe que o café, ele subiu nas alturas. O Ney não, ele mantém para você o valor de R$50 com a mesma qualidade de sempre. O Disque Café Ney é o 99719-1606 ou 3099-3429 Café Ney, direto da indústria para sua casa. E a gente também tem a presença ilustre aqui do Laboratório Biovida, Leandro. Falando de qualidade, né? Vamos falar de um laboratório que tem uma ética, que cuida dos seus exames com muito afinco e com muita tecnologia, né? O Laboratório Biovida, inclusive, funciona aos finais de semana. Você pode agendar o seu check-up online no biovidaonline.com.br. Também você vai conseguir fazer os seus exames lá com muita facilidade, o pessoal lá horário, sabe, atendimento. Nossa, e o pessoal faz carinho na gente, se a gente ficar com medo. Exato. Aqui eu tô falando de mim. E tem um cafezinho lá, gostoso no final, depois que você coleta o sangue, porque eu sou cliente do Laboratório Biovida desde quando eu cheguei aqui em Patrocínio. Eu também. Agende agora o seu exame pelo WhatsApp 34988711183, ou você pode também ter o acesso online, que é o www.biovidaonline.com.br, Laboratório Biovida, cuidando de histórias, e a sua história é importante para o Laboratório Biovida. Leandro, tô ansiosa pro nosso assunto hoje. Ai, meu Deus, não tenho nem roupa. Pois é. Então, assim, a gente vai falar de um lugar que nós todos vamos estar um dia, né? Exato. Se nada acontecer antes. Esperamos todos estar nesse dia, Sim, né? Com certeza, que é a melhor idade. Então, você apresenta a nossa ilustre convidada, que é uma figura muito querida pela população em Patrocínio. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Larissa. Ela que é médica clínica geral, geriatra, paliativista, né? Que eu a conheço já há 8 anos aqui em Patrocínio. E vim falar um pouquinho, né, com ela sobre o trabalho que ela tem com os idosos, né? Hoje o tema do programa é a saúde dos idosos. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigada pelo carinho, Leandro, Leide, né? Então, assim, fico muito honrada pelo convite. Doutora Larissa, conta um pouquinho da sua história pra gente. Você fez faculdade de medicina onde? Fez onde a sua residência? De onde você é? Você é de Patrocínio? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu nasci em Brasília, né? Meu pai foi pra lá pra fazer a residência, doutora Edivar, né? Pra quem não conhece. E conheceu minha mãe lá. E aí eu nasci em 86, e quando a gente voltou para Patrocínio, que a família da minha mãe, que é daqui, e meu pai veio, eu tava com 1 ano e 4 meses, então eu me considero patrocinense, Sim. Na verdade. A faculdade eu fiz em Uberaba, me formei em 2012, a residência eu fiz de 2013 a 2017, 2 anos em Uberaba, que é clínica médica, lá não tinha geriatria, aí eu tive que fazer fora, eu fiz em São José do Rio Preto, na FAMERP. Voltei para Patrocínio em 2017, quando eu acabei a residência. E estamos aqui até hoje, né? Larissa, uma vez você me contou, e eu tive a honra de ouvir, assim, o motivo da sua escolha pela geriatria. E eu fiquei muito emocionada. Você pode repetir pra gente como é que foi a sua escolha profissional? Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. A minha bisavó, na época, tinha Alzheimer, mas naquela época, né, a gente falava que a pessoa estava caduca. E eu brincava de boneca com ela. Então, assim, eu passava minhas tardes, final de semana, férias, tudo na casa dela. Então, eu tive esse insight. Eu falava, gente, eu gosto tanto, minha família vive tanto, né? E foi assim, eu ficava muito com ela, a gente brincava de boneca, ela pegava minha boneca, eu chorava, mas eu não podia pegar de volta, porque ela tava doente, né, tadinha? E foi assim, aí também tem uma tia-avó muito querida, que é filha dessa minha bisavó, a tia Helena, faleceu na época do Covid, o Leandro me ajudou com ela muito, com 97 anos, e a minha bisavó com 99 anos, então assim, foi isso que me inspirou para fazer a geriatria, que eu gosto demais.
Interessante, olha, você viu o carinho, né? Doutora Larissa, conta pra gente, quando é que a pessoa é considerada idosa? Né? Que a gente fala que hoje a medicina avançou bastante, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo com melhor qualidade de vida, né? Quando é que a pessoa é considerada um idoso? Pela Organização Mundial de Saúde, é a partir dos 60 anos, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria estratifica o idoso, porque o idoso de 60 não é o mesmo do de 80. Então, o que a gente usa? De 60 a 74 é o idoso jovem, de 75 a 84 o idoso e acima de 85 anos o muito idoso. Então, a gente tem essa diferenciação para você ter um cuidado, para você, às vezes, não ficar aplicando protocolos. Tem que ser um atendimento diferenciado. Então, 60 anos é idoso, né? Mas aí tem essa estratificação da Sociedade Brasileira de Geriatria. Gostei da expressão, idoso jovem. Idoso jovem. Até porque o pessoal tem um pouco ainda o preconceito com envelhecer, porque é difícil envelhecer, né? Então, assim, quando você fala pra pessoa que ela é uma idosa jovem, eles ficam muito satisfeitos. E a gente tem visto um aumento significativo na expectativa de vida do brasileiro, né? Hoje a gente tem 36 milhões de pessoas idosas no Brasil, doutora. Vai ser um desafio para a medicina cuidar de uma população que está mais envelhecida? É um desafio muito grande, eu falo também por questões de saúde pública. Porque o Brasil está envelhecendo, mas não está preparado para cuidar da população idosa. INSS, o SUS, né? Então, assim, a gente tem que melhorar essa parte. Então, assim, a gente tem que preparar mesmo, porque é um país que está ficando idoso, a expectativa de vida do brasileiro, do homem, é 74 anos e da mulher 76 anos. E o que a gente vê é que está todo mundo passando, né? A gente tem os idosos longevos, 90. Então, assim, a gente tem que preparar, né? E falando nesse envelhecimento, né? Quais são as principais patologias, né? As principais doenças que acompanham o envelhecimento, doutora? A gente pode destacar as mais importantes, né? Que seria a alteração dos esquecimentos, né? Que são as demências, que tem... Demência senil, não existe mais esse termo, era um termo usado antigamente, porque demência não é normal, não é fisiológico, então é patológico. Então, o senil é coisas fisiológicas do envelhecimento, né? Então, demência senil a gente já viu que caiu por terra. Então, tem as demências, as quedas com fraturas, que são muito debilitantes, incontinência urinária e infecção urinária, que tem muito, né? A parte da respiratória de pneumonias, a questão também do idoso acamado que teve algum problema, um AVC, ficou sequela, as úlceras de decúbito, né? Então, assim, são esses os principais que a gente fala assim. Tem várias coisas, né? Hipertensão arterial, que quando o paciente envelhece tem hipotensão ortostática, que é a queda da pressão quando muda de postura. Às vezes o pessoal trata como labirintite, não é só simplesmente uma pressão baixa. E esses são os principais, eu classificaria. E é possível, doutora Larissa, geriatra, envelhecer de maneira saudável? Sim, é possível. E eu acho que é o que a gente precisa, né? Porque a gente quer falecer idoso. Então, a gente tem que fazer esse envelhecimento saudável. A gente sempre procura orientar a questão de autonomia, porque a pessoa tem que envelhecer com autonomia, né? Funcionalidade, exercício físico e cuidar do corpo e da mente, que eu acho que são os principais para a gente envelhecer com saúde. Doutora Larissa, tratando desse campo da demência, que eu vejo que é muito amplo, a impressão que a gente tem como leiga que sou, é que a demência ela aumentou porque as pessoas estão vivendo mais. Qual que é a percepção médica sua? A demência aumentou porque estão vivendo mais, as pessoas estão ficando mais velhas e está fazendo mais diagnóstico, né? Como a gente tinha comentado, antigamente era o caduco, né? Não tinha tanto essa questão patológica. Com 60 anos de idade, a gente tem 3% de chance de desenvolver a demência. E com 80 anos, quase 30%. Então, assim, é uma doença que acompanha o envelhecimento. Algumas alterações que a gente tem na demência de Alzheimer, por exemplo, são alterações que a gente encontra num idoso que não tem a demência. Então, assim, a gente tem que fazer outras observações, diagnósticos clínicos, para poder chegar nesse diagnóstico, né? Mas a gente tem essa sensação que está tendo mais demência, mas é por conta dos diagnósticos, que às vezes antigamente o pessoal morria muito jovem e passava desapercebido, né?
Então, esse é o ponto importante mesmo, da pessoa que está vivendo mais. Eu ouvi de um colega seu de profissão recentemente que, assim, Leide, a pessoa, o corpo está preparado até para os 70, alguma coisa ali. As pessoas estão vivendo 90, 80. Então, é natural que as células comecem a falhar. Eu achei uma explicação razoável, apesar que, assim, quem convive com a demência sabe o tanto que ela é difícil e dolorosa, né? Assim, a gente não está preparado ainda porque é um desafio muito grande, né? É uma pessoa que você ama que transforma, porque a pessoa no começo ela percebe, mas depois ela não percebe mais. Então ela fica irreconhecível. Então tem uma mistura de tristeza, né? De cuidado. Então, assim, realmente o organismo ele vai envelhecendo, as células vão ficando velhas e quanto mais velho a gente ficar, mais as coisas vão aparecer, mais câncer, né? A demência, porque é o próprio envelhecimento das células do corpo mesmo. Doutora, falando em demência, a mais comum que a gente ouve falar é o mal de Alzheimer, né? Como que essa doença funciona para os nossos ouvintes, né? Para os nossos telespectadores também, né? Que o pessoal vê e ouve hoje. Poderem identificar no pai, na mãe, no avô, no avó. Quando é que essas pessoas devem se preocupar com, né, assim, com essa demência e procurar ajuda? A gente tem que diferenciar sempre o esquecimento normal da idade, que a pessoa envelhece, a gente esquece. Então, quanto mais velho a gente vai ficando um pouco esquecido. É aquele esquecimento que a gente esquece, mas depois lembra. Esse é o tranquilo. Quando a gente tem que ter os sinais de alerta, o esquecimento que a pessoa não percebe, perda da funcionalidade, dificuldade para fazer as coisas que antes fazia com muita facilidade. Um exemplo, a senhora fazia o almoço todo dia. Às vezes agora ela gasta 2 horas para fazer o almoço e a cozinha fica parecendo que passou um terremoto. Então assim, ela já começa a ter dificuldades para fazer coisas que ela sabia de cabeça antes, que agora ela começa a ter a gente fala assim que demora demais. Então o pensamento fica lento, né? A perda da autonomia, né? Então assim, mas o mais importante é o esquecimento que a pessoa não percebe. Aí a gente comenta com ela, fala assim, nossa, mas eu falei isso, eu fiz isso? Então aí a gente já começa a ficar mais preocupado. Então aí tem que procurar ajuda médica. Procurar ajuda médica, né? Do geriatra, para fazer o diagnóstico, para a gente poder conseguir diferenciar das outras doenças que também causam esquecimento, para saber se é o esquecimento normal da idade, alguma outra doença, ou então o mal de Alzheimer. Doutora Larissa, tem uma idade clássica para o Alzheimer, assim? Qual que é a faixa etária? A partir de 60 anos, a gente já começa a ver quadros de demência. Quanto mais jovem a pessoa tem o diagnóstico, pior é a doença e a progressão. Quanto mais velho é diagnosticado, mais tranquilo vai ser, porque tem pacientes com 62 anos que têm uma demência avançada que está pior do que o de 95, que descobriu há 2 anos, né? Então, a partir dos 60 anos já tem esse aumento da chance, né? Alguns começam um pouquinho antes, mas é mais ou menos a partir dos 60, mas que fica mais evidente a partir dos 80. Certo. A doutora falou, né, falando em funcionalidade, sobre a questão das quedas nos idosos, né? É uma coisa que a gente vê com muita frequência no hospital. Como que as pessoas podem evitar as quedas, ou se tiverem as quedas, para não ocorrer fratura? Como que funciona essa prevenção, doutora? A queda é um evento muito sério no idoso, né? E eles caem muito no quarto e no banheiro. Eles fizeram um estudo e eles viram que os pacientes caem no ambiente. Então, assim, o que a gente pode fazer para evitar, inicialmente? Não deixar tapete perto da cama, o sapato. Tomar cuidado com o chinelo, se puder ser uma sandália ou um tênis. A gente sabe que eles não gostam muito de pôr tênis, mas é um sapato mais adequado. No banheiro, tapete antiderrapante, barra no banheiro para tomar o banho, para usar o vaso, que eles caem muito também, porque senta para fazer as necessidades, depois na hora de levantar tem alguma vertigem e cai, né? E então esses são os fatores para a gente evitar a queda. E quando a gente cai, não tem como a gente saber se vai ter algum problema. Normalmente, os pacientes que têm fraturas, que talvez não é um grande impacto, foi só um tropeço, normalmente tem uma osteoporose associada, né? Então, assim,
Às vezes vai depender da fragilidade do paciente. Então, quanto mais idoso, maior a chance de quedas e fraturas graves, cirúrgicas. E nesse 1 ano depois da fratura, começa a aparecer as complicações, né? Entendi. Doutora, falando em prevenção, né, a senhora citou a osteoporose. Quem que deve procurar saber se tem ou não tem a doença? Como que é o tratamento da osteoporose? Porque a gente vê que é uma doença muito negligenciada, inclusive pela comunidade médica, né? Justamente. Toda mulher na menopausa tem que investigar se tem osteoporose. Então, a ginecologista normalmente é a primeira pessoa, né? Faz a densitometria óssea, tá? Menopausa precoce, 40 anos, a gente tem que investigar, porque tem maior chance de desenvolver osteoporose com o avançar da idade. Nos homens, a partir de 60 anos, começa a aparecer. Né? Eu vejo muito paciente homem que na hora que você dá o diagnóstico, eles nem acreditam, porque eles acham que é uma doença de mulher. Tá? Então, a partir de 60 anos, no homem, a gente pede a densitometria óssea na consulta inicial. A maioria, para falar assim, 99% nunca fez esse exame, né? A mulher faz por conta da ginecologista, que é um exame que a gente pede depois da menopausa. Então, a gente trata no idoso que tem risco de quedas e fraturas, a osteopenia a gente trata, que é a descalcificação que ainda é antecedente da osteoporose. No idoso que tem risco de quedas e tem a osteoporose, a gente vai tratar independente de qualquer valor que vier na densitometria óssea, né? Então, a osteoporose tem que fazer tratamento. O tratamento dura em média 5 anos, a gente tem que dar um descanso para o osso, porque o osso vai ficando duro com a reposição de cálcio. Você faz um intervalo, se a pessoa puder, né? A gente fala que as férias, essas férias do tratamento da osteoporose, eu só posso fazer no idoso que não tem risco de quedas e fraturas. Se for um paciente frágil que tem risco de quedas e fraturas, ele vai tomar o remédio para sempre, digamos assim, né? Doutora, no Alzheimer, tem o componente genético. Se tem familiares com Alzheimer, é necessário que a pessoa comece a fazer exames mais cedo? Assim, qual que é o seu conselho? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque a gente vê que às vezes o paciente teve um pai, um tio, uma irmã, um parente bem próximo. Eles ficam preocupados, porque eles têm a sensação que vão ter também. O que a gente observa? Pacientes que têm parente de primeiro grau na família, pai, mãe, irmão, a gente orienta que ele pode ter uma chance 3 vezes maior de desenvolver a demência de Alzheimer do que quem não tem na família. Mas tem casos que pessoas desenvolveram a demência sem ter ninguém na família. Então, a gente fala que a demência que aparece no idoso é a forma esporádica, não está relacionado com a parte genética, tá? O Alzheimer genético normalmente está associado a um grupo específico, tá? Acima de 40 anos que começa a aparecer as alterações, né? A gente tem um filme muito interessante que é Pra Sempre Alice, que era uma professora universitária que começou com 50 anos. Então, o dela foi genético, né? As filhas no filme fizeram, uma teve coragem de fazer o teste genético e viu que vai ter, a outra não quis saber, porque é um diagnóstico difícil de você dar, porque não tem um tratamento específico para cura, tem só para controle, né? Esse filme é muito marcante. Eu me lembro que ela estava no meio de uma palestra, uma cientista brilhante, premiada, e ela começa a ter esquecimentos durante uma palestra. Isso mesmo. E a gente vê que houve uma transformação muito grande na vida dela. Quer dizer, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e que estão convivendo com a questão, ou que tem receio, a partir de quando que a gente deve procurar, assim, o geriatra? Porque a gente pensa que geriatra é só na melhor idade, né? Uhum. E não é isso, né? No SUS, a partir de 60, né? E no paciente que a gente já acompanha a partir de 40, tá? Porque, assim, o geriatra, ele é além de um clínico geral, porque o pessoal tem a visão que o geriatra é clínico geral. Não, nós não somos clínico geral, né? A gente fez a clínica geral para poder fazer a geriatria, mas a gente olha o idoso a partir de 40 anos, é o certo, o correto, se possível. Com 30 anos, a gente tem a curva de crescimento estabilizada, depois dos 40, 50, ela começa a decair devagar. Então, assim, por isso que é o marco dos 40 anos, que começa já a aparecer as alterações do envelhecimento. Então, a gente entra já para atuar nesse sentido,
para envelhecer com saúde. Doutora Larissa, geriatra, nossa querida colega aqui patrocinense. Uma pergunta. A gente tem visto hoje que a maioria das pessoas, graças a Deus, tem acesso a vários especialistas, vários médicos, vários tratamentos. E chega pra gente no consultório, né? Idosos que estão tomando 15, 16, 18, 20 medicações. Como que a gente pode lidar com isso na visão da geriatria? A polifarmácia, que a gente chama, é quando uma pessoa não precisa necessariamente ser idoso, mas no idoso mais de 5 medicamentos, né? Então, a maioria tem polifarmácia. Quando um profissional vai prescrever um medicamento, normalmente o geriatra olha toda a relação, ou o médico cuidadoso, olha toda a relação que o paciente está tomando, porque o idoso sente muito mais os efeitos colaterais dos medicamentos do que uma pessoa jovem, por conta da fisiologia do envelhecimento. E o que a gente vê muito, vai no cardio, o cardiologista passa um remédio, aí ele vai no neurologista, passa outro remédio. Vai no clínico, outro remédio. Vai no ortopedista, outro remédio. Então, aí a lista vai aumentando muito, sem ninguém dar aquela olhada para ver, né? Recentemente, no consultório, eu peguei um senhor jovem, de 63 anos, que estava tomando 2 medicamentos, 2 rosovastatinas, que era para o colesterol. Um na forma genérica e o outro na forma de marca. E ele falou que se confundiu na consulta do cardiologista. Então, ele estava tomando dose dobrada e tendo efeitos colaterais desse medicamento. Então, é isso que é importante. A gente tem que avaliar todos os medicamentos. Às vezes, a pessoa até uma vitamina a gente olha, porque acha que não está tomando, que não vai ter problema, mas tem problema. Você tocou num assunto muito relevante, foi até tema de matéria recentemente na mídia nacional, esse excesso de vitaminas que as pessoas que estão ali acima dos 40 anos... as pessoas estão tomando. Qual que é a sua visão sobre isso? As vitaminas, a gente tem que dosar no sangue para poder saber inicialmente se a pessoa precisa ou não. Porque realmente está um excesso, né? Vitamina D, B12, vitamina C, né? A vitamina K2. Os magnésios. Então, assim, tudo que a gente faz é com evidência científica, né? Estudos, a gente não faz nada, a gente fala off-label, fora da bula. E essa medicalização que está acontecendo nos últimos anos é por conta disso, né? Às vezes uma pessoa foi no médico e está tomando a vitamina porque precisa. Aí viu que foi bom, aí passa pro outro. É muito comum, né? Pro vizinho, pra vizinha. É muito comum. Pra mãe, pro pai. É a automedicação. Porque acha que é vitamina que não vai fazer mal, mas faz mal também o excesso, né? As intoxicações por vitamina já vi acontecer e não é incomum. E o fígado seria o órgão que é mais afetado, né? O principal, porque ele passa, né? Filtra tudo que a gente tem dentro do organismo e tudo que a gente ingere passa primeiro por ele, né? Então, ele é um dos principais órgãos afetados. E é importante a gente esclarecer, né, para nossa audiência, que vitamina não melhora a imunidade. Vitamina normalmente não faz parar de cair cabelo. Vitamina não abre apetite. Então, as pessoas acham que tomar uma vitamina vai resolver esses problemas. Vai resolver uma queda de cabelo, Leide, quando você tá com uma vitamina baixa. Ok, você tem indicação de reposição. Vai melhorar o apetite? Nem sempre, né? Assim, o meu é bom. Então as pessoas querem vitamina para criança abrir apetite, para idoso abrir apetite. Não é dessa maneira, né? Tem que realmente passar para o especialista para ver qual é a causa do problema. Porque às vezes a pessoa toma uma vitamina achando que ela vai sarar daquela patologia. Assim, eu tô com imunidade baixa, vou tomar uma vitamina, vou melhorar minha imunidade. Não vai. Às vezes a pessoa tá com uma doença, às vezes ela tá com um diabetes descontrolado, às vezes a pessoa tem um problema pulmonar sério, um efizema pulmonar, precisa tomar uma vacina para não pegar uma pneumonia, precisa de uma avaliação um pouco mais apurada. Não adianta a pessoa querer tapar o sol com a peneira tomando a vitamina. Eu tô tomando a vitamina de A a Z, né? Tô tomando todas as vitaminas. Às vezes seria mais interessante readequar a alimentação. Né, comer o arroz, feijão, a salada, o bife, né, fazer a dieta adequada, do que tomar uma vitamina que você vai gastar um dinheiro, porque é caro, e vai sair tudo no seu xixi. Você vai desperdiçar aquilo, né? Seu xixi vai ficar caro. Então, comenta sobre isso, Leandro. Poucas pessoas, eu vejo poucas pessoas comentando isso, assim. A questão
do organismo expulsar naturalmente certas vitaminas, nas quantidades O excesso, erradas e tal. o que pode acontecer assim, o que é mais comum? A vitamina B12 e a vitamina D, né? Existe indicação de reposição. Quando a pessoa tem a vitamina B12 baixa, seja por má absorção, seja por consumo inadequado de proteínas, de bife, né? De carne, né? De onde tem a B12, a pessoa, ela realmente vai se sentir mais fraca, pode ter queda capilar, pode ter, assim, infecções de repetição, mas a gente faz o exame de sangue, como a doutora Larissa falou. Então, a gente faz o exame, dosa a vitamina e repõe dentro de um período também. Pode ser uma reposição venosa, oral, intramuscular. A vitamina D também tem as suas indicações de reposição e varia com a faixa etária, né? Quanto mais frágil o osso, maior a quantidade de vitamina D e de cálcio que aquela pessoa vai precisar. Por isso que é importante no geriatra fazer a densitometria óssea, a dosagem do cálcio, da vitamina D, porque realmente, muitas vezes, a gente precisa repor. Agora, para além disso, repor tudo, vitamina A, vitamina E, vitaminas zinco, depende, assim, faz o exame com o médico clínico, com o geriatra, com o pediatra, para ver essa necessidade. Porque as pessoas, às vezes, fiam muito na história de que a vitamina vai resolver. Eu tô fraco, eu preciso de uma vitamina. Eu tô cansado, eu preciso de uma vitamina. Às vezes, você tá cansado, você precisa descansar, né? Às vezes, a sobrecarga de trabalho é tão grande. Tem paciente que pede vitamina no meu consultório. Eu dou aula, eu cuido de casa, eu tenho outro emprego, tenho trabalho em 5 horários, não sei o quê, aquela confusão. Tô muito cansado, preciso de uma vitamina. Eu falo, olha, talvez você precise de alguma vitamina mesmo, vamos dosar aqui. Mas eu acho que você precisa de um descanso, de uma readequação dos seus horários, de uma atividade física. Então, a necessidade, às vezes, ela é tampada por uma vitamina, né? E que não vai resolver o problema do paciente. Você me lembrou de uma frase, né? O óbvio tem que ser dito. Exato. Doutora Larissa, dentro dessa questão que o Leandro está falando, da alimentação, enfim, do estilo de vida, uma pergunta que me veio à mente agora é a questão da carne para o idoso, porque parece que a gente percebe que a tendência é o idoso ir comendo menos, cada vez menos, né? E a carne é proteína, ela é muito necessária? Ela é importantíssima, né? A carne vermelha, principalmente, né? Porque ela é fonte de B12. Não existe outra fonte de B12, assim, tão expressiva. O que a gente observa? No envelhecimento, tem mudança do paladar, das papilas gustativas. Vai preferir sempre o que é doce e vai dar preferência por carboidratos, né? O carboidrato tudo que engorda, né? Vira açúcar. Então, como o paladar modifica, eles sempre preferem o carboidrato, que vira açúcar, que é doce. Então, o que a gente observa? Eles comem muito mingau, pão, biscoito, bolacha, bolo. Doce. E esquece da proteína, né? Da alimentação rica em proteína, que são os ovos, a carne, o leite, derivados do leite, né? Então, essas fontes de proteínas são esquecidas. E a carne vermelha, principalmente, porque tem a mudança da parte oral, né? Dos dentes, que vai ficando mais difícil. A questão do sabor, né? Então, a maioria dos idosos realmente come muito pouca carne, muito pouca proteína. Em alguns casos, a gente tem que suplementar, né? Eu falo que é um remédio. Esse para os pacientes que necessitam é um medicamento, porque o que acontece? Como acha que é um suplemento alimentar, eles não dão muita importância. Então, uns usam, outros não usam um pouquinho, porque é um pouco caro, então usa metade da dose que a gente passa para economizar e não funciona. Então, assim, a carne, normalmente no idoso mais idoso, eles não gostam por conta do sabor e da dificuldade para comer a carne. Então, eles preferem alimentos mais fáceis. Então, e acho que é isso que a gente tem que chamar a atenção da nossa audiência, assim. Se você acha que está com a vitamina baixa, ou você acha que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó precisa de uma reposição, precisa de um aporte nutricional, procura o geriatra, né? Que o geriatra ele vai avaliar isso, vai pedir os exames de sangue, vai verificar, vai dosar isso, porque a vitamina que é para a Leide é diferente da vitamina que é para o Leandro. Sim. A quantidade que um precisa é diferente da quantidade que o outro precisa. Esses dias para trás eu peguei um paciente com 98 de vitamina D no consultório, quase 100. Um paciente jovem, não tem nenhum problema no osso, não tem nenhum problema de saúde. Falei, por que você está tomando vitamina D? Não, porque meus ossos, minha imunidade. Falei, não, mas seu osso está ótimo. Você não precisa dessa vitamina, né? Agora, tem pacientes realmente que chegam com a vitamina muito baixa lá. Vamos repor dentro de um período e
confirmar se essa reposição fez bem, se fez certo, né? É importante você fazer o exame de controle também. Então, isso é um mito que já perdura na sociedade brasileira há muitos anos, né? De que, tô fraco, vou tomar uma vitamina. Muito pela mídia. A pandemia também não, né, Leandro? Assim, reforçou isso, assim, reforçou. Deixa eu repor porque eu perdi muita coisa na pandemia. E que é fato em alguns casos também, né? Reforçou, Leide. Mas, assim, existiam muitos protocolos mirabolantes na pandemia, né? Muitas fake news falando que, se você tomar zinco com vitamina D, com vitamina C, o Covid não vai te pegar, né? Se você tomar óleo de coco, o Covid você vai ficar protegido contra a Covid. A última que eu recebi foi que óleo de coco, se você passar na pele, protege contra a dengue, que é mentira. O que protege contra a dengue é o repelente, a vacina e o cuidado para não deixar o foco do mosquito em casa. É isso que funciona, né? Então, as pessoas às vezes criam esses mitos pelas fake news mesmo. Doutora Larissa, e assim, pra gente observar o comportamento do idoso, aquele idoso que dormia à noite, passa a dormir ao longo do dia, isso pode ser uma denúncia, assim, de que tá faltando alguma vitamina ali, tem que ficar atento ao comportamento do idoso também, né? Sim, o sono modifica muito com o envelhecimento, uma questão muito importante que você levantou. Por quê? O idoso dorme de 5 a 6 horas por noite. Então, quanto mais cedo ele deitar, mais cedo ele vai acordar. O que eu vejo muito no consultório, eles chegam lá, às vezes, querendo medicamentos para dormir. E eu oriento, falo, tem que fazer higiene do sono, deitar um pouquinho mais tarde, porque tem idosos que dormem 7 horas da noite, 1 hora da manhã, no máximo, ele já vai estar acordado, né? E eles acordam, quando acorda descansado, é porque o sono foi efetivo. Quando acorda cansado, é porque o sono não foi efetivo e fica dormindo muito à tarde, né? Que não é aquele sono de qualidade. O sono REM, que é o sono profundo, modifica com a idade. Então, o que a gente orienta? Se está dormindo muito durante o dia, a gente tem que avaliar várias questões. Uma infecção, né? Alguma alteração de vitaminas, o metabolismo, ou a questão do sono mesmo, que ele dorme cedo, vai acordar cedo e fica picado. Aí não vai acordar 1 hora da manhã, porque ninguém levanta 1 hora da manhã. Vai, dorme de novo, aí acorda, o sono fica picado, né? Então, o sono modifica com o envelhecimento e a gente tem que ter essa observação. Se ele está dormindo muito durante o dia, o que está acontecendo? Antes da gente medicar, antes de passar vitaminas e pedir qualquer exame também, a gente tem que tirar a história para saber o que está acontecendo, né? Vamos pedir um intervalo, Leandro? Vamos, e a gente tem várias perguntas dos nossos ouvintes e a gente volta já já. Na Módulo FM, Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso Café com Saúde, que tá cada vez melhor. Esse cafezinho aqui é muito bom, que é o café do Ney. Seu pó de café acabou, gente. A nossa dica aqui do Café com Saúde, porque esse café aqui é saudável. É muito bom, você toma ele sem açúcar. Açúcar faz mal pra saúde, né, Açúcar Leandro? faz mal. O café do Ney tem uma qualidade excepcional. Eu uso na minha casa. Foi um grande presente que o programa trouxe pra mim, foi o café do Ney. E tá num preço excepcional. Quanto que tá o pacote de café? Eu não me canso aqui de falar pra vocês, é R$50 o quilo. Por isso que eu compro lá pra casa também, porque é um café bom, de preço bom, e a gente pode dar de presente também, né? Agora, chegando aí as festas de fim de ano, a gente pode dar 1 quilo de café, porque hoje é quase que uma declaração de amor. Você dá 1 quilo de café pra alguém, né? Então, você dá o café Ney, que é direto da indústria pra sua casa, e o telefone diz Café Ney, que leva na sua casa. Isso é uma comodidade. 997-19-1606 ou 3099-3429, Leandro. E o Laboratório Biovida nos dando a honra de estar conosco aqui no Café com Saúde, porque o Laboratório Biovida também promove saúde. Promove saúde de qualidade, né? Um laboratório com muita experiência, um bom atendimento. Você chega desde a hora que você faz o cadastro, depois da coleta e o pós-coleta, você vê aquele carinho que os funcionários têm com você, né? Com o seu familiar. O laboratório que funciona aos finais de semana também, que pra gente que tá no dia a dia correndo, né? Trabalhando de segunda, não dá tempo de fazer o jejum. Fica de jejum na sexta-feira, sábado de manhã, passa lá no Biovida, colhe os exames e fica com a saúde em dia. E depois vai lanchar. E vai lanchar, também, tem lanchinho, né? delicioso, Tem inclusive, tem até bolo lá. Leandro, e hoje a gente está tendo a honra de receber aqui essa figura querida, gente boa, que
cuida da gente na terceira idade, que beleza, né? Aliás, cuida antes também. Eu já tô quase chegando, né? Leide, eu tô batendo 200 já. É a partir dos 40, já tô quase lá, tô na beirinha pra entrar no consultório da doutora Larissa. Mesmo? Na Mas beirinha. Eu tenho certeza que você já foi. Ainda não, mas eu tô quase lá, tô na beirinha, sabe na beirinha? Sabe? Eu tô na beirinha, da beirada, que a gente na fala aqui, tábua da né? beirada. Doutora Larissa, aproveitando aqui a questão da ansiedade no idoso. Eu sempre tive comigo que quando você chega na melhor idade, você tá mais tranquilo, mais sábio. Mas eu tenho observado com mães de amigos, eu tenho muitos amigos, né, já na terceira idade, que eles estão ansiosos. E aí, como é que o geriatra trata isso? E isso é uma coisa da agora ou sempre foi assim? Sempre foi, na verdade, só que piorou, né? A gente fala que quando a pessoa aposenta, ao invés de ficar tranquila, ela pega um monte de funções que antes ela não tinha. Às vezes ela fica responsável por buscar o neto na escola, para ir no banco fazer alguma coisa, acertar alguma conta. Então ela pega a função que é do filho para tentar ajudar, claro, e ela fica sobrecarregada. Então um pouco da ansiedade que a gente vê hoje em dia é isso, porque o idoso está cada vez mais funcional, né, com autonomia, e, independente da idade, ele consegue resolver os problemas. Então, fica mais ansioso porque ele tem que dar conta das coisas dele e da família, né? Quando tem essa sobrecarga. E a gente trata a ansiedade. Primeiro, todo mundo é um pouquinho ansioso. Eu falo que é fisiológico nosso, né? Que a gente tem que ter ansiedade para poder agir, né? É o estado de alerta também, é o que é estado de necessário pro ser humano. alerta, né? Quando esse estado de alerta, essa ansiedade começa a prejudicar, que, né, começa a ficar patológico, aí a gente tem vários tratamentos, né, para ansiedade, medicamentoso e não medicamentoso, né, e o exercício físico, que é muito importante, principalmente no envelhecimento, é um fator, assim, que agrega muito e diminui muito a ansiedade, né, que modula os hormônios e tudo, e traz um bem-estar, né, então tem várias coisas que a gente faz para a ansiedade, e é muito comum com o envelhecimento, a ansiedade. No seu estudo clínico, assim, qual que é o melhor exercício? É a caminhada, é o pilates, a combinação, ou o que o idoso gosta mais? O ideal, fazer exercício resistido de força, academia, com o aeróbico, caminhada, hidroginástica, ou pilates, né? Então, o pilates não é considerado um exercício de funcional nem de força, né? Apesar de ter as molas, tudo, ele é excelente, mas tem que ser combinado, né? Então, a gente fala o seguinte, de 3 a 4 vezes na semana, o exercício resistido, que é a musculação, né? E 2 vezes na semana, o funcional ou o aeróbico, que pode ser o pilates, a caminhada, né? Um exercício cardio, a esteira, a bicicleta, né? Então, seria essa combinação dos dois. Eu acho que é interessante você fala, e eu vejo isso no dia a dia, porque onde eu faço academia, um abraço, Pedro Paulo, no Estúdio P3. Nosso amigo, que sempre manda pergunta. Tem uma senhora que malha no meu horário, que é a dona Mercedes, que já está na melhor idade, uma idade mais avançada, e que desde o ano passado ela tem fazido atividade, e a gente vê como que ela melhorou, né? Assim, o personal dela coloca para subir escada, descer escada, pegar coisa no chão, melhorou a tonteira, melhorou a força. Então, essa atividade de musculação é muito importante para o idoso. E tem que ser bem acompanhada também, né? Sempre sob supervisão para não ter lesão, né? Eu fico preocupado que muitas vezes a pessoa paga uma academia, Leide, mas não tem alguém para supervisionar aquele exercício. Então, às vezes, pega o peso errado, né? Agacha pega de leve maneira demais, errada. Né, também? A coisa precisa ser supervisionada por um profissional. O Pilates é excelente, né? Assim, dá uma mobilidade muito grande. E eu sempre falo com os meus pacientes, assim, que estão na melhor idade, que é o exercício que você der conta de fazer também. Porque às vezes eles se sentem culpados. Então, às vezes o idoso dá conta de fazer uma natação. Ótimo, é melhor do que nada. O ideal é fazer a natação mais a musculação, né? Às vezes ele dá conta de fazer uma caminhada. Nossa, melhor do que ficar parado. Então, não pode ficar parado. E aqui na cidade tem a Academia do Povo, que aqui em Patrocínio, os PSFs, né, as Unidades Básicas de Saúde, tem um profissional que vai com eles na Academia do Povo, tem os grupos de idosos que fazem atividade aqui em Patrocínio. Então, se você está em casa, procura um PSF, procura a unidade de saúde para entrar no grupo.
Pra É fazer muito atividade legal. junto. É bem lembrado, eu moro ali perto do Tiro de Guerra, tem aquela pracinha lá, os idosos fazem exercícios lá e é gratuito, porque eu vejo que é um profissional da Prefeitura Municipal que está lá com os idosos e eu vejo a interação entre eles, porque, doutora Larissa, a interação para o idoso, esse convívio social é muito relevante, né? É outra coisa que diminui a ansiedade e depressão no idoso é as atividades sociais, né? Você ajudar em alguma instituição, fazer exercício, ter algum comprometimento social mesmo, porque a pessoa se sente importante, se sente útil, né? Então, quando você faz um exercício, normalmente eles não gostam porque não é fácil, né? Dói, né? Dói, tem a questão de mobilidade. Mas quando você está fazendo com outras pessoas, você fica estimulado, né? Porque você vê que aquela pessoa está um pouco mais debilitada e ela consegue fazer. Então você fala, não, eu também consigo fazer. Então essa questão social é muito importante mesmo na melhor idade. Eu acho muito bacana esse trabalho lá na pracinha, perto da minha casa. Eu sempre passo lá, cumprimento, brinco. Às vezes eu estou voltando da academia e passando lá. E eu acho muito legal ter uma oportunidade para parabenizar, né? Assim, os idosos que têm iniciativa de ir e o serviço público oferecendo essa oportunidade para os idosos. E tem vários pontos da cidade, viu, Leide? Sim, tem várias sim. academias aqui, então procura a sua unidade de saúde, porque eu acho que é importante o idoso socializar mesmo. E tem a dança de salão, que é muito interessante, porque tem o forró, né? Tem os grupos. Aqui em Patrocínio tem um forró famoso, né? Da terceira idade. Não dá, Leandro. Ah, eu fico com uma invejinha. E eu tenho vários casais de idosos que se conheceram no forró, viu? Tem vários no meu consultório. Não sei no seu consultório, Larissa, mas tem vários que foram no forró famoso aqui. Pode fazer propaganda? Lógico. O forró da Sebastiana. Eles vão e eles se divertem, assim. Tem as serestas também lá no PTC, que eles gostam de ir. O Padre Damião também faz muito evento nesse sentido para agregar os idosos. Eu acho muito interessante. E eles socializam. Às vezes tem um que tá solteiro, uma idosa que tá solteira, forma casais novos. Eu acho isso muito Fora interessante. amizade, eles têm muita amizade entre eles. Tem também, muita amizade. Vai dançar, vai movimentar. Acho que a dança... Vai ser feliz, né? A dança é um Já criou exercício todo mundo, maravilhoso, já. né? Tem os grupos também de caridade, né? Na terceira idade, que fazem trabalho social. Eu acho isso tão interessante aqui. Alguns ligados à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, ao Espiritismo, né? Que formam esse grupo para ajudar as outras pessoas que estão precisando. E a Casa do Idoso, né? Aqui em Patrocínio, é um bem de patrocínio, a Casa do Idoso. Você que pode ajudar, assim, faça esse apelo. Leva roupa, leva leite, leva carne, leva fralda, leva afeto, faz visita, né? Porque tem muitos idosos que, infelizmente, não têm um suporte social adequado e que precisam desse serviço, né? Que é gratuito, né? E que cuida dos nossos idosos com muito carinho. Parabéns ao pessoal da Casa do Idoso. Leandro, e você tem aí algumas perguntas, né, que o pessoal fez para a doutora Larissa Geriatra responder para a gente. Tenho sim, eu queria agradecer aos nossos ouvintes, internautas, que sempre mandam perguntas lá no Instagram. A Maria Aparecida está perguntando assim, doutora Larissa, esquecer onde colocou as coisas ou os nomes, às vezes, é normal com a idade ou já é sinal de algo mais sério? É normal com a idade a gente esquecer onde guarda objetos, algum recado, algum compromisso, mas depois a gente lembra. Esse é o esquecimento normal, tá? Então ela pode ficar tranquila que é o normal. Aquele esquecimento que a gente não consegue lembrar e a outra pessoa começa a observar que a gente está ficando esquecido, esse já é um pouquinho mais preocupante, né? Então é normal esquecer, mas depois a gente lembra. Separa pra gente, doutora Larissa, esse esquecimento com consciência e o esquecimento que já é um sinal notório de alguma doença ali, alguma demência. O esquecimento consciente, a pessoa às vezes te conta uma história, esquece que contou, mas depois ela fala, nossa, falei isso. Eu já te falei isso, Eu já te falei isso, desculpa. Ou guarda um objeto, dinheiro, chave e esquece, mas aí ela procura e acha. Esse tá normal. O esquecimento que a gente fica mais alerta são os esquecimentos do dia a dia, da funcionalidade, as atividades, por exemplo, tomar remédio, às vezes confunde, ela não vai perceber. Quem vai perceber é a outra pessoa que está junto. Fazer os alimentos, preparos de alimentos que antes ela conseguia, não consegue mais, né? Normalmente o esquecimento preocupante, ele vem associado à perda de funcionalidade.
Tá? No começo pode passar desapercebido, porque tem o esquecimento que é normal, que às vezes se confunde com o esquecimento que não é normal, mas normalmente o esquecimento preocupante, ele está associado à perda da funcionalidade. Doutora Larissa, eu conheço um idoso que ele gosta muito de anotar as coisas, até para reforçar o esquecimento que já tem consciência que tem. Isso é importante para a pessoa anotar, fazer uma agenda para o idoso? Importantíssimo, né? As pessoas têm vergonha de anotar porque acham que a pessoa vai perceber que ela está esquecendo. É muito importante porque você trabalha o cérebro. Quando você anota, você grava inconscientemente. Então, anotar, ter uma agenda, fazer uma leitura ajuda muito, né? Caça-palavras. Então, tudo que você trabalha o cérebro é muito importante. O nível de escolaridade também protege bastante contra as demências, né? A gente observa que a população mais antiga, que era analfabeta, que não teve oportunidade de estudo, apresenta uma chance maior de ter demência de Alzheimer do que as pessoas que estudaram, né? Trabalham. Então, por isso que eu falo da funcionalidade. Então, temos que trabalhar o cérebro. Anotar é muito importante e não precisa ter vergonha, né? Independente até da idade, né? Anotar sempre é bom, né? Eu tenho que anotar. Eu anoto. Eu tenho uma agenda, eu tenho um planner, eu anoto no celular também. Eu tive um professor que ele falava, a escrita é a fixação das ideias. Justamente. Nunca me esqueci, isso foi lá no ensino fundamental. E eu nunca me esqueci disso, e como jornalista eu tenho o hábito de anotar tudo mesmo, né? É importante. Ó, o Zé Carlos, um abraço, Zé Carlos. Eu tomo vários remédios todos os dias. Existe um risco de tomar medicamento demais na minha idade? Ele tem 71 anos. Existe um risco, né? Ele é um idoso jovem, né? 71 anos. Mas quando você começa a ter a polifarmácia, que são mais de 5 medicamentos, acaba que um pode acabar se interferindo no efeito do outro. Ou potencializa o efeito do medicamento, ou tira o efeito do medicamento. Normalmente potencializa. Então, ele pode ter alguma alteração por conta do uso em excesso de medicamentos. Olha, essa pergunta eu achei interessantíssimo. A Ana Lúcia falou que a mãe dela caiu 2 vezes no último ano. Queda em idoso é sempre perigoso? Sempre perigoso, tá? O que a gente avalia? Ela caiu 2 vezes no último ano, então já é o parâmetro que a gente usa. Como que a gente sabe se a queda está interferindo na funcionalidade, perda muscular? 2 vezes no ano é o parâmetro, tá? Uma vez no ano, a gente observa como que foi essa queda. Foi uma queda de alto impacto? A fratura veio a partir de um alto impacto? A pessoa caiu, tropeçou na rua e caiu e quebrou. Isso é um alto impacto. Agora, a pessoa tropeçou ou caiu porque estava sentada e caiu, esse já é baixo impacto, né? Então, ela tem uma chance maior de ser uma idosa com mais risco. Então, 2 quedas no ano é um risco importante. A pessoa tem que ser avaliada. A causa da fratura, se teve fratura, ou a causa da queda, o que aconteceu, tá? Normalmente, a gente avalia porque ela está dentro do risco. Então, é importante, Ana, você procurar levar sua mãe no geriatra, né? Para avaliar, assim, qual o tipo de queda, por que tá tendo queda, né? Então, isso para evitar próximas quedas, né? Isso, porque pode levar o paciente até a óbito. A gente vê, por exemplo, fratura de fêmur, às vezes, o que acontece, né? O idoso cai, quebra o fêmur, quebra aqui a perna. E aí vai pra cama. Aí não sai da cama mais. Aí abre ferida. Aí faz pneumonia. Então a gente acaba perdendo essas pessoas. Broncoaspira, que vocês chamam, né? Broncoaspira, vai saliva, alimento pro pulmão. E aí acaba a gente tendo um evento óbito, que é o evento mais grave que pode decorrer de uma fratura. E tanto é fato que você tá falando, porque 2 amigas perderam os pais com isso. Né, por fratura, por queda, o que você descreveu. Então, assim, é o que a gente já conhecidamente já vê na medicina, né? Então, eu acho que é importante ela levar a mãe no geriatra para avaliar e evitar as novas quedas, fazer as adaptações que a doutora falou. Tirar o tapete, colocar a barra, porque prevenir é sempre melhor, gente, a barra, eu acho que todo mundo tinha que usar barra. Porque até eu, assim, às vezes, você vai tomar banho, você precisa de ter algo para se apoiar. É perigoso. Eu sinto assim, que eu já estou percebendo tanto que é necessário. Eu acho que todo banheiro tinha que ter barra. O que você acha, doutora? Importantíssimo, né? As adaptações do banheiro, a barra, o assento elevado do vaso. Porque quando a pessoa está
envelhecendo, ela perde muito a sensação de profundidade. Então, às vezes, ela vai sentar Noção no vaso, espacial, né? e ela vai rápido demais e pode cair. Então, tem aqueles assentos elevados de vaso, as barras, tanto perto do vaso, se tiver como colocar, e no banheiro, que é o principal, no chuveiro. É muito importante. Uma observação que a gente tem que fazer, que tem muitos idosos, principalmente idosas, que quebra e cai. Entendeu? Por conta da osteoporose. Por conta da osteoporose, ela quebra e cai. Ela sente a gente fala assim, um desconforto e cai. Eu tenho várias pacientes assim. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente tem que fazer a avaliação óssea criteriosa. Isso, porque se tiver osteoporose, tem que fazer o tratamento, a osteopenia tem que fazer o tratamento para evitar uma fratura patológica, Justamente. que a gente fala, né? Doutora, e assim, o fato de a mulher ter tido filhos ou não ter tido filhos, tem alguma influência em relação à osteoporose? Não, Tem tá uma mais. relação, não. Não, tá mais relacionada à menopausa mesmo, alterações todas passam, hormonais. né, por ela. Isso, né? Tem uma pergunta do Sebastião, ele é bem querido, eu conheço o Sebastião. Depois que eu me aposentei, me sinto mais desanimado. Isso é depressão ou é coisa da idade? Pra gente falar que é uma depressão, a gente tem vários critérios, né? A depressão no idoso é diferente do jovem, porque os sintomas, eles são diferentes, né? Não é a tristeza, não é. Igual ele comentou que aposentou e tá mais triste, né? Isso é normal, porque a vida dele mudou, né? Pra gente falar que é depressão, uma pergunta muito importante que a gente usa é: o senhor tem a sensação de inutilidade? Que você não tá servindo pra muita coisa mais? Se for positiva essa pergunta, a gente começa a aprofundar na análise, né? Perda de, por exemplo, esperança de vida, às vezes acha que já vai morrer, né? Então, isso é mais para depressão. A ansiedade de ficar em casa, de não ter aquele compromisso mais, pode ser só um quadro que não seja uma doença, né? Então, ele vai ficar mais triste porque ele parou de trabalhar, né? Então, talvez a gente tenha que avaliar se ele já está só ansioso ou se ele já está começando um quadro leve de depressão, de tristeza mesmo, né? Essa sensação de inutilidade mesmo que a gente fala, né? Então, tem que Doutora observar. Larissa, é importante na sua avaliação que a pessoa que está ali aproximando 45, 50, 60 já está ali às vésperas da aposentadoria, preparar uma vida para depois, assim, olha, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, não é arrumar 1000 atividades, não é isso, porque senão cansa, como você já falou, mas por exemplo, assim, planejar, a pessoa sempre quis fazer um curso, por exemplo, de corte e costura, sempre quis fazer um curso de cabeleireiro. Você acha que é importante? Vou ler esses livros aqui. Você planejar a sua aposentadoria para também não ficar lá sem ter o que fazer e ficar triste? É muito importante porque a gente fala que quando a gente envelhece, a gente não pode perder os nossos objetivos, né? Porque quando você tá mais jovem, você tem o objetivo de juntar um dinheiro, criar a família. Quando a gente tá mais velho, que aposenta, você já acaba que a família tá criada, tá todo mundo tendo a sua vida, né? Às vezes não consegue dar aquela atenção especial, né? Todos os dias, que antes eram muito próximos, e a pessoa acaba sentindo. Então, é importante, quando a gente faz um acompanhamento, você já ir se programando. Igual você falou, a pessoa tem vontade de fazer um curso de corte e costura, antes não tinha oportunidade porque não tinha tempo, faça, né? Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de estudar, tem tanta gente fazendo faculdade depois de mais velho, né? É muito importante. Não pode perder o objetivo. Então, a gente tem que procurar o que a pessoa gosta e o objetivo. Doutora, a Rita de Cássia, idoso pode fazer atividade física ou isso pode sobrecarregar o coração? O idoso deve fazer o exercício físico após uma avaliação. O que a gente observa? Os idosos de hoje são pessoas que envelheceram sem fazer o exercício físico, né? Porque a importância disso agora que está sendo mais ressaltada. Então, a gente avalia a parte cardíaca, a parte óssea, muscular, né? E a pessoa deve fazer o exercício físico, tá? É uma proteção de quedas, proteção de alteração de pressão, né? Essa sensibilidade da profundidade é trabalhado, né? Na academia, principalmente. Então, é importante fazer o exercício físico a partir da avaliação do profissional. Mas assim, só para tentar complementar a pergunta, talvez assim, a pessoa que tem problema cardíaco, aí vai fazer exercício físico,
Sim, tudo tem que ser avaliado. Você tem que ver a condição Isso. física do paciente, porque nós, assim, que somos saudáveis, a gente tem que levar um atestado médico para frequentar a academia. Então, talvez seja nesse sentido que a pessoa tenha perguntado também. Isso. E não virar um atleta de final de semana, que eu acho que isso é perigoso, né? Eu tenho um caso recente de um paciente muito querido lá no meu consultório, que ele foi para uma rotina de check-up antes de fazer atividade física, né? Aí eu fui pedir os exames, ele fez o teste ergométrico, aquele teste da esteira, e ele tinha um risco de infartar no exercício. Então, antes dele ir para o exercício, o que foi feito? Internou, fez o cateterismo, desobstruiu a coronária, então não tem risco de infartar. O cardiologista avaliou, agora você pode fazer atividade. Então, agora ele está fazendo academia. Sem risco. Sem risco nenhum. Porque o que podia acontecer? Podia estar lá fazendo esteira, fazer academia, infartar durante o exercício. Isso acontece e pode ser causa de morte súbita, né? A gente vê isso acontecendo aí na TV, às vezes até com atletas jovens, que não fazem o periódico, né? Não faz o teste de esteira, ergométrico, e cai durinho no chão, né? Tá lá fazendo atividade e pum, cai, né? O que aconteceu? A pessoa já tinha um problema cardíaco, não sabia que tinha esse problema cardíaco. Na hora que tá fazendo atividade, o coração trabalha mais. Vai trabalhando. E aí, uma hora o coração não dá conta e a pessoa tem uma parada. Então, é importante assim, todo mundo que vai fazer academia, todo mundo que vai fazer natação, todo mundo que vai fazer qualquer esporte, passa pelo médico antes, faz os exames, tá tudo ok? Vamos iniciar. Não está ok? Trata primeiro, inicia depois. Mas é importante não ficar parado, mesmo depois do tratamento. Isso. Complementando a pergunta, né, da senhora, o risco cardiovascular, quando tem sobrecarga, normalmente são pacientes que têm arritmia, insuficiência cardíaca por doença de Chagas, ou pela própria pressão alta ao longo da vida, que você tem um remodelamento do coração. O coração fica mais inchado, né? O músculo cardíaco fica um pouco mais inchado. Então, se a gente fizer o exame cardíaco dela, que é o ecocardiograma, que é muito importante, e você vê que a fração de ejeção, que é a força de bombeamento do coração está baixa, normalmente abaixo de 40%, 50%, aí tem sim um risco de você fazer um exercício e piorar o coração, né? Então, por isso que é importante fazer a avaliação antes e durante, né, o acompanhamento do exercício também, do próprio envelhecimento. Uma vez no ano, eu sempre falo com os pacientes, uma vez no ano tem que fazer os exames do coração, fazer todos os exames de rotina, direitinho, porque pra você não ter nenhuma surpresa. E tratar mais cedo também, né? Isso. O Paulo Henrique, ele tá perguntando isso por causa da mãe dele. Doutora, é verdade que depois de certa idade não precisa tratar mais o colesterol alto? Sim. Tá? Ué, mesmo? Mesmo. Foi até assunto, né, do Congresso Brasileiro de Geriatria, que teve lá em Belo Horizonte agora em abril, esse ano. E o que a gente observa? No idoso, muito idoso, acima de 85 anos, as estatinas, que são os medicamentos do colesterol, tiram muito o apetite e causa muita dor muscular. Tá? Então, a gente avalia cada paciente, a gente não tem protocolo dentro da geriatria, porque cada paciente é um paciente. É diferente você tratar a dislipidemia, que é o colesterol alto, uma pessoa de 60, 70 anos. Acima dos 80, 85 anos, começa a ter os efeitos colaterais da medicação. E aí você pesa o risco e o benefício. Tudo que a gente faz na geriatria e na própria medicina, você pesa o risco e o benefício. Quando o risco é maior do que o benefício, você interrompe. Aí eu vou tirar o remédio e vou controlar com o exame a cada 2 meses para ver se não está subindo demais. Normalmente não sobe muito mais, porque a dieta já é um pouco mais controlada, né? A gente tem que fazer dieta restritiva com orientação médica e nutricional, né? A gente não pode restringir sem orientação. E observar, além das estatinas, um outro remédio que a gente tira muito quando a pessoa está muito idosa é remédio de pressão e de diabetes, porque começa a fazer hipoglicemia, a glicose cai muito e a pressão cai muito. E não tem remédio para subir a pressão, são cuidados do dia a dia que a gente orienta. Então, o colesterol, em alguns pacientes, a gente não trata.
Mas tem que ser bem cauteloso, né? Fazer o acompanhamento certinho. Caso a caso, sempre com seu médico geriatra, viu? Isso seria um benefício da idade, no caso? É um benefício, né? Não tem que tomar um remedinho, porque realmente o risco do uso da medicação supera o benefício, Sim, né? sim. A Neide fala que tem dificuldade para dormir à noite. Ela tem 73 anos. E acaba cochilando durante o dia. Isso faz mal? Cochilar durante o dia não faz mal quando você não atrapalha o sono da noite, né? É até importante você descansar um pouquinho durante o dia. Mas a gente tem que observar o que está acontecendo com ela. Por que ela não está dormindo bem à noite? Ela não está tendo um sono reparador porque ela está cansada e dorme durante o dia, né? Então a gente tem que observar se tem às vezes um quadro de ansiedade, alguma preocupação familiar, né? Um momento episódico. E aí a gente observa se a insônia dela é uma insônia primária, né, ou secundária. E se essa insônia dela é inicial, para ela pegar no sono, ou se é uma insônia mais tardia, que é depois que ela dorme, ela acorda. Então, assim, a gente tem que avaliar fazer várias observações, né, do sono dela. Não faz mal dormir durante o dia, porém, tem que ver se ela não está dormindo bem à noite e está dormindo durante o dia, para compensar, digamos assim. Tem que ver a questão hormonal também, doutora? Sim, é importante, porque o que a gente observa no envelhecimento? O idoso, ele é muito inflamado, a gente fala assim. O cortisol é muito alto no idoso. O cortisol é o hormônio que a gente tem de fazer você ter a vida mais acelerada. Então, a gente precisa do cortisol de dia e da melatonina à noite, né? Então, o normal é a adrenal, que é a glândula que a gente tem acima do rim. Eu falo que é aquela gordurinha, para as pessoas entenderem. Ela faz esse controle do cortisol. Então, no idoso, tem uma desregulação natural e fisiológica. Então, quando a gente tem um excesso de cortisol, por conta do envelhecimento, acaba atrapalhando o sono também, a melatonina. Então, tem que avaliar essa parte hormonal também. Doutora Larissa, complementando a pergunta da nossa ouvinte, eu queria saber, assim, o idoso, ele precisa de mais ou menos horas de sono? É normal o idoso dormir menos? É normal o idoso dormir menos, normalmente de 5 a 6 horas, né? Tanto que eu falo que às vezes a pessoa procura para poder ver se está com algum problema, e às vezes ela não tem problema, ela só dorme cedo e vai acordar cedo. E os remédios para dormir, né, que a gente sabe que muita gente usa, e não é errado usar com indicação, porque a gente precisa dormir para o cérebro descansar e para a gente conseguir fazer as coisas no outro dia. E tem que ter o sono reparador. Eu falo assim, não estica a hora do sono. Você vai continuar dormindo às 5 horas, 6 horas por dia, mas você melhora a qualidade do sono. Por isso que é importante a gente saber que o idoso normalmente dorme de 5 a 6 horas. E se eu der um remédio para ele, vai ser para melhorar a qualidade do sono, e não para ele dormir 8 horas, digamos assim, né? Nossa, é muito interessante isso, porque muitas pessoas ficam angustiadas que estão dormindo pouco, né? E às vezes está dormindo bem, tá dormindo a quantidade certa, só tá dormindo menos horas, mas é aquilo que a pessoa precisa, acorda descansada. Mas no horário errado também, né? Tá dormindo no horário errado. Isso. Exato, é muito comum isso. Muito então, comum. assim, seria... Se eu entendi, por exemplo, o idoso dormir umas 10 da noite, vê lá seu programa preferido, ou ouve seu programa preferido, né? Faz ali a higiene do sono, você falou. Sai do celular também, né, doutora? Não pode ficar mexendo. Qual que é o problema do idoso ficar muito tempo no celular também à noite? Atrapalha o sono dele, né? Atrapalha. Porque não produz a melatonina, você tá com estímulo de luz. A hora de dormir, falando em higiene do sono, é hora de apagar a tela, apagar a televisão, ir pra cama só na hora que tá com sono, pra dormir. Não é pra ir pra cama pra ficar pensando nos problemas da vida, no que fez, na conta que vai pagar, não. Você vai pra cama para dormir. E tentar fazer atividades relaxantes antes de dormir. Uma leitura, né? Tomar um chá, evitar Coca-Cola, café antes de dormir, né? Deixar para tomar o cafezinho até às 6 da tarde, né? Evitar esses picos aí de cortisol, porque senão a pessoa não dorme mesmo. Às vezes fazendo só a higiene do sono resolve. E uma coisa que a gente não falou aqui, a questão da pessoa que está com o idoso, o cuidador do idoso. Na sua prática clínica, o que você tem a dizer para essa pessoa, assim, para ela observar, para a família? Às vezes nem ainda é um cuidador, mas o familiar mais próximo ali, porque você acaba que você consulta as duas pessoas, né? O que está próximo do idoso e o idoso também, né? A gente fala que é cuidando de quem cuida, né? A gente também tem que cuidar do cuidador. A gente orienta essas questões, né? Do sono, que é normal ele dormir menos, se for a queixa, questão do apetite. Então, em relação ao sono, que o Dr. Leandro
mostrou muito bem é a questão do café, dos alimentos estimulantes, né? A gente orienta essa questão, né? E o cuidador, ele também vai ter suas dúvidas, então a gente acaba consultando ele também para poder ajudá-lo, para ele ajudar o idoso, né? É muito importante isso. E a paciência é o maior desafio? A paciência é o maior desafio. E é importante esse cuidador também ter um plano de cuidado com ele, Leide. Porque assim, muitas vezes a pessoa cuida do idoso 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar para respirar. E às vezes não é um idoso em casa, às vezes são vários, né? Às vezes é o pai, a mãe e a tia, né? Então às vezes um cuidador só gerencia a saúde de várias pessoas idosas. Então ela precisa ter um tempo para ela fazer uma atividade física, para ela descansar. Então, numa família muito grande, eu gosto de falar assim, olha, sábado e domingo é responsabilidade dos outros filhos, né? Quem não puder contribuir presencialmente, coloque um cuidador para que essa pessoa descanse. Porque é muito comum a gente ver o burnout, né? Que é aquela exaustão de quem cuida. Então, às vezes a pessoa fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, cuidando, o que é uma atitude muito nobre, mas ela vai se esgotar fisicamente e emocionalmente. Só quem tem alguém com Alzheimer na família sabe o quanto é desgastante, porque muitas vezes você tem que ter paciência, afeto, carinho e força física. Às vezes você tem que trocar o idoso, levantar, agachar, pegar, levar o remédio, né? Então, assim, é muito complexo cuidar do idoso. Então, a gente tem uma profissão que é o cuidador de idosos, que pode auxiliar essas pessoas, né? Então, muitas vezes, oriento os pacientes, olha, vamos contratar um cuidador para ficar no período da tarde, para você poder fazer suas coisas. Vamos contratar um cuidador para dormir, né, com esse idoso, que muitas vezes eles vão demandar durante a madrugada mesmo. Então, esse plano de cuidado é muito importante. E no Brasil, a gente tem uma desigualdade social muito grande, Leite. Então, tem famílias que têm condição e tem famílias que não têm condição. Isso impacta diretamente no cuidado do idoso e do cuidador, né? Então, eu acho que é importante envolver todos os familiares nesse plano de cuidado, né? Então, se tem 5 filhos, nós temos 5 dias da semana. Cada um é responsável por um dia. Ah, você não pode? Ok, vamos contratar um cuidador naquele dia. Né? Porque é importante que as pessoas descansem, né, doutora? Importante. Doutora Larissa, você é médica paliativista também? E aí me veio uma questão aqui à mente do cuidador, quando o idoso se vai. Eu estou acompanhando 2 casos, assim, como amiga, e eu vejo que o processo mental da pessoa, do cuidador que ficou, é muito doloroso. Tem alguma coisa que a pessoa já pode ir fazendo, se preparando? É muito difícil falar sobre isso, né? Mas assim, o que você recomenda para essas pessoas? Eu falo que a finitude é uma questão muito complicada, porque a gente sabe que vai acontecer, mas nunca estamos preparados, né? Então, o cuidador, normalmente, ele sofre mais porque a rotina dele muda, é a rotina da pessoa que precisa de cuidados. Quando essa pessoa ela falece, a pessoa perde o sentido da vida dela, porque muitas vezes a pessoa para de trabalhar, né? Eles elegem um sempre na família que pega maior responsabilidade, que igual o Leandro falou, que tem que ter essa divisão, né? Mas o que a gente vê não é isso, né? Normalmente tem uma pessoa só responsável e fica 24 horas, 7 dias por semana, né? Essa pessoa tem que se preparar fisicamente e mentalmente, né? Se principalmente a pessoa já tiver uma doença que já prejudica a vida dela. Por exemplo, um câncer, uma doença neurodegenerativa, um Alzheimer avançado, uma sequela de AVC, que a pessoa ficou acamada. Então, a gente já sabe que ali vai ter um evento adverso que vai fazer a pessoa falecer. Então, é trabalhando isso, por isso que a gente tem que cuidar do cuidador para prepará-lo na medida do possível, para deixar ele um pouco mais confortável e não se sentir inútil depois que a pessoa falece, vai, né? Ou culpado, né? Ou culpado, porque ele fez o melhor que ele conseguiu e o que era possível
dentro do que ele conseguia, né? Então, assim, sem culpa, sem medo, né? Porque as pessoas têm medo do dia que vai, como que vai ser. Então, a gente vai trabalhando tudo isso, né? Explicar que não tem a hora, né? Que a hora é de Deus, a gente não consegue, né? Mas tem alguns sinais que a gente percebe na pessoa. Então, a gente explica isso pro cuidador para ele ficar mais calmo, né? Para não ficar apavorado, né? Principalmente nos cuidados paliativos, que a pessoa já vem naquele processo, né? Normalmente a pessoa já está doente, né? Não foi um acidente, né? Não foi uma causa súbita. Ela já vem com aquele problema há anos, então a gente consegue ir preparando melhor o cuidador. O geriatra tem muito de psicólogo também, né? Tem. Acho que qualquer profissional da área da saúde, né? Acaba que a gente influencia muito nessa questão. Eu acho que a melhor parte da consulta é a conversa mesmo. Agora, lidando com os idosos assim, doutora Larissa, quais são as lições que você tira, assim, para até aprimorar você cada vez mais na profissão? O que eu vejo muito dos idosos longevos, eu sempre pergunto, né? O que a senhora faz? Eu tenho um paciente de 101 anos e ele é lúcido, ele tem umas dificuldades da limitação mesmo do corpo, né? Porque a cabeça é boa, mas o corpo está velho. Eles falam que é dormir bem, essa questão, a parte social, né? Se sentir útil é muito importante, porque o idoso, ele perde muito a funcionalidade. Às vezes ele é um idoso que ele tem autonomia, a autonomia está relacionada com a parte de decisão, de tomada de decisão. Então, ele tem autonomia, mas a parte física dele diminui a funcionalidade. Então, assim, fazer o exercício físico, né? A gente envelhece muitas vezes sem fazer o exercício físico. Então, fazer depois de velho também é excelente, né? Então, vai se preparando mesmo. Alimentação saudável, né? Com pouca gordura, pouco açúcar, né? É uma alimentação mais natural. Eu vejo muito isso, que o pessoal mais idoso, que tem, assim, seus 90, 100 anos, eles têm esse cuidado, né? E o convívio familiar, que é muito importante, né? A família presente, eles sentem muito e é muito importante. Então, para a gente envelhecer com saúde e ficar muito velhinho, a gente tem que fazer essas observações, né, que eu percebo. Tem um estudo de Harvard que fala que os bons relacionamentos determinam a sua qualidade de vida e saúde e tal, mas o idoso também tem que construir esse bom relacionamento. Tem. E a gente constrói os nossos relacionamentos ao longo da vida, né? Eu falo assim, se a gente for um bom filho, a gente vai ser um bom marido, uma boa esposa, vamos ser bons pais, né? Bons amigos, que é importantíssimo, né? E a gente vai envelhecendo sempre com alguém perto da gente. Porque quando a gente é muito ranzinza, muito teimoso, às vezes as pessoas vão desistindo. Não podemos desistir, né? Porque cada um tem um sistema, tem uma personalidade. Então a gente sempre tem que buscar ficar próximo e perto das pessoas que a gente ama para poder não ficar sozinho, né? Doutora, vai ficar um convite aqui para ela voltar e a gente fazer um programa só sobre cuidados paliativos, que eu acho que é muito importante, Nossa, Leide, a gente conversar várias perguntas à mente com a doutora Larissa, assim, sobre esse fim de vida, né? Acho que fica aí em aberto o convite. E eu gostaria de pedir, doutora Larissa, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, a pessoa quer consultar com você, quer levar o pai, quer levar a mãe, quer levar o avô, onde que ela te procura, né? Onde é o seu consultório, quais são suas redes sociais? Eu mudei o meu consultório, né? Agora eu tô na Clínica Casa Branca, que fica na Coronel Rabelo, 1887, no quarteirão de cima da Avenida Faria Pereira, né? Do Minas Hotel, que eu falo que é o ponto de referência ali no centro. O Minas Hotel, do ladinho, né? Isso. E o meu Instagram é doutoralarissa.geriatra. Doutora com DR? DR. Doutora Larissa. Larissa.geriatra, tá? Então, peraí, deixa eu anotar aqui. DRA.larissa.geriatra. Achei aqui já. Sigam nas redes sociais, que você quiser um atendimento Larissa aí. Beatriz Silva. Isso. Princesa. Se quiser um atendimento de qualidade pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, pra sua avó, pra você mesmo que tá ouvindo, tem muitos idosos jovens, né? Isso. Aprendemos hoje, né, Leide? O idoso jovem. Isso, assim, acho que nós nos projetamos um pouco na entrevista hoje. Eu tenho certeza que o ouvinte internauta, porque eu falo que o episódio terceira idade, melhor idade e tal, é
onde nós todos vamos chegar, se nada acontecer antes. Eu torço pra nada acontecer comigo antes. Tomara nós. Entendeu? Porque... Eu fico brincando, eu quero virar semente, eu não quero morrer, não. Sério, mas a sua família é longeva, né, Lê? Longeva, graças a Deus. Não, que bom, que bom. E eu acho que a terceira idade traz muita sabedoria, muito conhecimento, muita oportunidade pra gente também, eu penso. Que delícia de programa, Larissa. Volte sempre, volte mais vezes. Eu agradeço muito e vai ser um prazer voltar. Então, pessoal, a gente tá gravando o último programa do ano. Queria agradecer a Leide, queria agradecer a Módulo, queria agradecer aos meninos aqui nos bastidores, a toda a estrutura, né, que é possível para esse programa, que a Módulo tem trazido aqui pra gente, para informar a população, para fazer esse papel importantíssimo de informação com qualidade numa era de fake news. Fica a minha gratidão à casa, a você e a toda a equipe aqui da Módulo. Foi um ano excepcional com Café com Saúde e que o próximo ano venha com grandes programas. Leandro, você é um gigante, você sabe disso, um profissional exemplar. Quem convive com você, a gente nem precisa falar, mas eu gosto de falar porque eu trabalho com a fala. Então, muito obrigada, Leandro. Para nós aqui da equipe Módulo FM, é uma honra imensa ter você aqui, não só como essa pessoa importante no conhecimento, mas como um amigo também, uma pessoa sensível, que está sempre disposto a ajudar as pessoas e trazendo sempre convidados e convidadas assim, que agregam muito para a medicina. Eu vejo que a medicina é uma profissão muito importante. E eu sinto alguns profissionais que vêm aqui, ou todos os profissionais, parece assim que é a profissão que escolheu vocês, pelo grau de generosidade, de troca que vocês têm com a gente aqui. E também tem outra história, a gente ouve os pacientes falando de vocês, porque a gente convive na sociedade. Então, assim, Larissa, você é uma dessas pessoas que faz com brilhantismo, que faz com muito amor a profissão. As pessoas, quando citam seu nome, elas já falam assim, doutora Larissa, já tem um sorriso. Isso é muito bom, isso dá sentido à vida. Então, parabéns para você, muito obrigada pela presença. Volte sempre que tiver vontade. Agradeço muito, agradeço o carinho de vocês, o carinho de todos, né? O trabalho de vocês é incrível, igual o Leandro falou, tem muita fake news e vocês levam informação de qualidade com muito amor e carinho, que eu acho que é o mais importante, né? Muito obrigada. É isso. Ficamos aí com o último programa, né, A doutora Leide? Larissa, que é mãe do Frederico, né? Com a gente, ela volte mais vezes aqui. Quer falar? Não, eu quero mandar um beijo pra ele, pro Frederico, pro Fred, pro meu pai, pra minha mãe, né? E pra vocês, todos, todo mundo. E que precisar, a gente tá sempre à disposição. Chamarei novamente. Com Leide, certeza, tá olha, convidada, já é só marcar a 2026, data. nós vamos marcar a data pra Larissa vir e falar sobre cuidados paliativos, que é muito importante. Nossa, você deu uma excelente pauta, porque a hora que você falou médica paliativista, eu não sabia que você era médica, que você é médica paliativista. Eu falei, gente, dá outro programa. Dá um programa Porque as pessoas precisam entender cada importantíssimo. vez mais. O jornalismo, a gente sempre trabalha com possibilidades, com futuro. Então, assim, as pessoas precisam se preparar. Eu vejo muitas pessoas que estão sofrendo por falta de preparo, por falta de orientação. Então, o nosso papel aqui é esse. É falar, olha, você pode preparar a sua velhice, você pode se organizar, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com planejamento, com a sua cabeça, com o jeito que você encara a vida. E isso passa pelo psicológico e pelo clínico, né? Isso, eu acho que hoje a gente fala também, além da qualidade de vida, da qualidade do morrer, da qualidade de morte, né? De como a gente vai morrer. Sem sofrimento, sem angústia, né? Que é o ideal. Culpa, sem trauma, sem dor, sem mágoas. Esse é o ideal, né? Entre ideal e real, temos aí os A paliativistas. gente vai chegando pro ideal. chegando, temos aí os médicos paliativistas para nos ajudar, né? E vai ser interessantíssimo falar com a Larissa sobre esse tema. Com certeza, já fica a pauta para 2026. A vocês todos, muito obrigada, porque esse programa existe para você, por você. Sem a sua atenção, a gente não é nada. Eu acho que hoje a questão mais importante que você dedica a outra pessoa, seja a pessoa que você ama, a pessoa que você presta ali um pouco de atenção, é a própria atenção. Então, muito obrigada a vocês e até o próximo programa. Feliz 2026. Você ouviu na Módulo FM. Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.